Muito bem, para aqueles que eu ainda não cumprimentei, boa noite a todos. É uma alegria estarmos novamente aqui nesse estudo, onde sempre podemos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Esta noite nós vamos estudar um assunto sobre a ligação que existe entre a transfiguração de Jesus, que está descrita lá nos evangelhos, com os eventos da sua volta. Sabe, irmãos, quando eu estudei esse assunto a primeira vez, eu fiquei bastante encantado com ele, sabe? E é maravilhoso. Cada vez que a gente estuda a palavra de Deus, a gente sempre aprende algo novo, algo que nós não conhecíamos ainda. E isso daí que realmente nos deixa, assim, maravilhados. Esse assunto da transfiguração, ele está presente três, nos três evangelhos aqui que temos na Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas. Os três evangelhos aqui, eles descrevem esse evento da transfiguração. E nós vamos ver agora essas aplicações proféticas que nós encontramos na descrição aqui que esses evangelhos fazem desse evento tão bonito, tão marcante, que foi a transfiguração de Jesus. Queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Marcos 9. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 9. Marcos 9, versículos 1 a 9. Tudo bem? Acharam? Então eu leio aqui. Ele disse: Garanto-lhes que alguns dos que estão aqui, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus com poder, vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas: uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Nós vemos um ou outro detalhe, às vezes um pouquinho diferente, mas essa descrição nós vemos aqui nesses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós temos várias passagens aqui na Bíblia que fazem referência ao assunto que nós vamos aqui trazer para vocês esta noite. Eu achei interessante que dessa descrição, né, a maneira como Pedro ficou apavorado, não somente Pedro, né, mas os três aqui, Pedro, Tiago e João, estavam tão apavorados com aquele evento tão grandioso que eles citaram, Pedro citou aqui, de fazer tenda para eles, né? Eu achei bastante interessante. Chega a ser até cômico aqui nessa citação de Pedro. Ele não sabia o que dizer. Tem uma tradução bem interessante que diz assim, que ele não sabia o que estava dizendo. E realmente não sabia, né? De tão apavorado que ele ficou com aquele evento que devia ter sido algo tão grandioso, tão maravilhoso. Alguns críticos da palavra de Deus dizem que foi um sonho que eles tiveram. Mas eu pergunto para vocês, como que 3 pessoas podem sonhar a mesma coisa? Como que 3 pessoas podem sonhar a mesma coisa que foi esse evento Vida Transfiguração? Jesus estava aqui precisando de um aval para o seu ministério. Jesus estava terminando seu ministério. Ele sabia o que estaria vindo pela frente. Jesus estava se preparando para esse evento
que seria a sua morte, né? Jesus já estava falando para os discípulos o que iria acontecer, mas os discípulos não entendiam perfeitamente aquilo, né? Mas como Jesus vai morrer? Vai morrer por quê? Né? E aqui, então, esse evento da transfiguração, ele veio para dar assim um aval final, uma credencial para Jesus, preparando aqui também os seus discípulos. Ele não trouxe todos os discípulos. A Bíblia não explica o porquê, mas Jesus pegou três aqui, né? Pedro, Tiago e João. Eu acho que eram os mais próximos dele. Jesus trouxe para esse evento da transfiguração aqui em cima do monte. Esses dois que apareceram aqui, que estavam no céu, juntamente com Deus, o Pai, Moisés e Elias. Não tinha assim para o povo de Deus, não tinha para um judeu, para um israelita, personagens mais importantes do que Moisés e Elias. Moisés, ele era o ápice da lei, né? O grande legislador, o intermediário dos 10 mandamentos, das leis cerimoniais, das leis de saúde. Aquele que subiu lá na montanha para falar com Deus e que recebeu das mãos do próprio Deus as tábuas de pedra que Deus escreveu com seu próprio dedo. Veja que privilégio que teve aqui Moisés. E por todo esse feito, por ter conduzido o povo de Deus por 40 anos pelo deserto, Moisés é considerado uma unanimidade até hoje, né? Até hoje, Moisés é uma unanimidade para muçulmanos, para judeus, para cristãos. Muitos se espelham em Moisés para ter ali, então, alguém em quem se possa espelhar, né? Elias é considerado o maior dos profetas, né? E a palavra de Deus, nós temos vários versos na palavra de Deus que diz sobre a lei e os profetas, né? Por exemplo, vamos ler lá em Lucas 24, versículo 27. Lucas 24, 27. Esse episódio aqui de Lucas foi depois de Jesus haver ressuscitado, no caminho de Emaús, quando ele encontrou aqueles discípulos, dois discípulos estavam caminhando ali no caminho de Emaús, e a Bíblia relata aqui em Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Veja, Jesus aqui credenciando novamente aqui a lei e os profetas. E temos várias identificações da lei e dos profetas na palavra de Deus. Por exemplo, aqui em Apocalipse 12, versículo 17. Apocalipse 12, 17. Nós lemos assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os quais obedecem aos mandamentos de Jesus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Veja, Jesus, aqui foi feito, nesse versículo aqui de Apocalipse, a referência, então, da lei e dos profetas, né? Lá em Apocalipse 19, 10, um pouquinho mais para frente, diz aqui: então caiu aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você, e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, né? Então veja aqui que interessante, né, queridos? Novamente, nós temos uma Bíblia credenciando o testemunho de Jesus, credenciando a lei, né? Quer dizer, a lei e os profetas, né? Isaías 8, 16 a 20 também fala a mesma coisa, a lei e os profetas. Por que tanta ênfase assim na lei e nos profetas? Porque nos dias de Jesus, irmãos, não existia Bíblia. O que existiam eram os escritos da lei e os escritos dos profetas, né? Isaías, Jeremias e todos os demais profetas que a Bíblia menciona. As escrituras eram a lei e os profetas.
Moisés e Elias estavam falando com Jesus sobre o seu sacrifício, né? Que está retratado em Lucas. E eu pergunto para vocês hoje, como que se chega ao céu? Qual que é a credencial para o ser humano ter acesso ao céu? Se alguém quiser participar aqui, fique à vontade, tá, irmãos? Qual que é a credencial para se entrar no céu? É através das nossas obras, é através do nosso esforço pessoal. O que que é? O que que nos credencia a termos acesso ao céu? Única e exclusivamente o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Exatamente, Rodrigo. Traduzindo em miúdos, a graça, né? A graça de Deus através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E agora eu vou fazer uma pergunta. Que direito tinham Moisés e Elias de estarem no céu antes de Jesus morrer na cruz? Que direito que eles tinham? Jesus ainda não havia morrido, mas Moisés e Elias já estavam no céu antes de Jesus morrer na cruz. Nós podemos dizer que eles receberam assim um adiantamento, né? Algo que eles receberiam com a morte de Cristo, com a graça de Cristo, o derramamento do sangue de Jesus, eles aqui receberam um adiantamento. E vocês vão ver daqui a pouquinho que significado maravilhoso teve a presença de Moisés e de Elias lá no céu. Que exemplo que podem nos trazer e uma ilustração maravilhosa. Teriam algumas complicações, por exemplo, eles receberam esse adiantamento. Agora, o que aconteceria se Jesus resolvesse não se sacrificar? Se na hora H Jesus abandonasse a cruz, se na hora H Jesus desistisse do seu sacrifício? E se Jesus falhasse? Aí é uma situação que nós não temos nem como imaginar, é uma situação que Deus o Pai teria que resolver, né? Mas, enfim, eles estavam ali para encorajar Jesus, para dar coragem para Jesus e um grande testemunho para esses três representantes de todos os discípulos de Jesus. Elias foi ameaçado de morte por Acabe e Jezabel. Foi ameaçado de morte, nós sabemos a trajetória de Elias, e ele foi ameaçado de morte. Moisés também foi ameaçado de morte. E eles conheciam bem a rebelião do povo. Na Bíblia, são mencionadas apenas três pessoas que jejuaram por 40 dias. E os três estavam ali na montanha naquele momento, que era Jesus, Moisés e Elias. Então veja que grupo seleto, que grupo especial que nós tínhamos ali na montanha naquele momento, né? Naquele momento, ali na montanha, nós tínhamos o plano da redenção completo, simbolizado. Nós tínhamos a justificação, que estava ali representado por Moisés. Nós tínhamos a santificação, representado por Elias. E nós tínhamos a glorificação, representado por Jesus. Por que que Jesus trouxe os discípulos para aquele momento tão solene? Para que eles não duvidassem na aprovação, para fortalecer a fé deles. E vejam que, mesmo com tudo isso, Pedro acabou fraquejando nos momentos finais ali, quando Jesus estava sendo julgado. Quando eles chegaram lá no topo da montanha, Jesus começou a orar. E o que que aconteceu com os discípulos? Antes do momento ali da transfiguração. Subiram a montanha, estavam lá no topo, e Jesus começou a orar. O que aconteceu com os discípulos? Quem que pode me responder? Dormiram. Dormiram. Nos momentos mais críticos do ministério de Jesus, nós vemos exemplos aqui dos discípulos dormindo. Neste momento aqui, eles não sabiam o que ia acontecer na sequência, mas eles estavam ali com Jesus, em vez de estarem orando junto com o seu mestre, eles dormiram. No Getsemane, aquele momento crítico de Jesus, o,
os discípulos também dormiram, né? Isso aqui é uma representação muito forte de que Jesus disse como que seria o estado da igreja antes da sua volta. Jesus disse que o estado da sua igreja seria de um povo que estaria dormindo. Na parábola das 10 virgens, parábola contada aqui por Jesus, nós vemos que tinha metade das 10 virgens, 5 virgens, que eram as sábias, 50%. E nós temos 50% também que são das tolas. Mas uma coisa que uniu esses dois grupos: 100% estava dormindo. Querido, nesses dias finais que estamos passando, e nós temos a certeza que estamos passando na história final deste mundo, o inimigo vai tentar de tudo para iludir a igreja, para iludir os salvos de Jesus, aqueles que Jesus derramou seu sangue. Jesus vai tentar anestesiar a igreja. A transfiguração, ela é uma imagem em miniatura da volta de Jesus. Eu diria assim que é um microcosmos da volta de Jesus. Ali tem todos os elementos da volta de Jesus simbolizados ali então na transfiguração. No monte, Jesus apareceu brilhando. Até a descrição aqui que nós vemos em Marcos 9, de 1 a 9, que nós já lemos, Jesus está brilhando. E eu achei interessante assim a, o exemplo, a alegoria que aqui o apóstolo fez, o discípulo que fez, que a roupa de Jesus era tão branca, tão brilhante, que nenhum lavador de roupa ia conseguir fazer uma roupa ficar daquele jeito, né? Então, no mundo, no monte, Jesus estava brilhando e rodeado de glória. Na sua volta também. Na sua volta também nós vamos ter, e o Apocalipse se descreve a volta de Cristo, ele descreve como o Jesus com todo o poder e com toda a glória, brilhando, né? Esse evento maravilhoso e glorioso que vai ser a volta de Cristo também, né? Na volta de Jesus, nós vamos ter dois tipos de salvos. Os transladados, e aqui está representado por Elias. Nós sabemos a história do profeta Elias. Elias não morreu. Ele não passou pela morte. Ele foi transladado aos céus. E na volta de Cristo, nós vamos ter um outro grupo também, que são os ressuscitados. Esse outro grupo de ressuscitados, nós temos aqui Moisés representando, porque Moisés não pôde entrar na Canaã terrestre, né? E ele morreu. Inclusive, o seu corpo foi disputado e, e Jesus, Deus, tratou de esconder o corpo de Moisés para que não servisse assim de adoração. Então, nós vemos aqui os transladados, que Elias é o representante, e os ressuscitados, que Moisés é o representante, né? São os dois grupos de salvos que nós teremos na volta de Cristo. Jesus, em glória, disse que estaria ao lado do Pai. Na montanha, Jesus estava ao lado do Pai, conversando com o Pai naquele momento também. Lá em Marcos 9, verso 1, que nós já lemos, tem uma declaração bem enigmática. A declaração diz o seguinte: vamos ver Marcos 9, 1 novamente. Ele lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que estão aqui, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Aqui Jesus fez a declaração do grande objetivo da transfiguração, que nós já mencionamos, né? Ser uma representação com todos os elementos da sua volta, da sua segunda vinda, né? Por quê? Os discípulos todos morreram e Jesus ainda não veio a segunda vez. E Jesus disse que alguns dos que estavam naquele grupo que Jesus estava conversando,
eles não iriam morrer sem ter um vislumbre da segunda vinda. Por isso que eu falei que é o microcosmo da segunda vinda, foi o que a transfiguração representou, né? Um exemplo perfeito da segunda vinda de Cristo. Eles estavam vendo, eles viram ali Moisés, eles viram Elias, eles viram Jesus recebendo um grande poder, ficando em glória, eles viram ali Deus, o Pai também, não puderam ver a face de Deus, mas eles ouviram o que Deus falou ali naquele momento, né? Eles ouviram o que Deus falou. Deus disse para eles que Deus declarou que eles estavam ali naquele momento, né, presenciando tudo aquilo e que eles ouvissem tudo o que seu filho amado estava falando, né? Quer dizer, eles tinham que prestar atenção, ouçam com atenção tudo o que ele diz, né? Então, ali foi algo maravilhoso que os discípulos puderam compreender, esses três discípulos, Pedro, Tiago e João. E Jesus fez essa afirmação 6 dias antes de que tudo isso aconteceu. 6 dias antes que Jesus falou que eles não iriam morrer. Jesus não citou naquele momento o nome de quem estaria com ele. Jesus diz: alguns dos que estão aqui não vão experimentar a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Estão dizendo que aquela transfiguração seria a representação do reino de Deus que estaria acontecendo à volta de Cristo, né? Jesus tinha aqui 7 pessoas envolvidas, inclusive ele, conta-se no 7. Olha o número 7 aparecendo aqui, né? E aqui é maravilhoso como a Bíblia tem o número 7 como o número da perfeição, né? Eu tenho um estudo que eu digo que o 7 é a assinatura de Deus. São 7 pessoas envolvidas. Vamos contar quantas que são? 3 pessoas aqui da terra, né? Os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. 3 pessoas no céu, Moisés, Elias e Deus o Pai. Aí temos 6 pessoas. E Jesus, então, fazendo uma ponte ligando eles. Então, Jesus tinha ali 3 testemunhas na terra e 3 testemunhas no céu. Todos eles dando credencial para, naquele momento, de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Salvador, né? Então, ali Jesus estava sendo confirmado como o grande instrumento da Trindade, o grande instrumento que veio trazer salvação para o ser humano. 3 testemunhas na terra e 3 testemunhas no céu. Olha que significativo, queridos. Que mensagem maravilhosa que a transfiguração traz para nós. Então, eu diria assim que ali foi autenticado o sacrifício de Jesus por todos nós. E quais são as testemunhas dessa autenticação? 3 testemunhas terrenas, Pedro, Tiago e João, e 3 testemunhas celestiais, né? Moisés, Elias e Deus o Pai. Eu acho que não poderia ficar mais claro o aval que os céus estavam dando para Jesus Cristo. E as testemunhas aqui na terra também, sendo, estarem presenciando esse momento tão maravilhoso. Todos eles testemunhando que Jesus era o Messias, o Salvador. A lei e os profetas testemunhavam de Jesus. Jesus estava preparando seus discípulos para o Calvário, uma grande tribulação. Difícil para os discípulos passarem por aquela tribulação. Eles não estavam preparados até aquele momento. Eles não estavam preparados pela tribulação que estariam presenciando ao estarem vendo o seu mestre, ao estarem vendo aqueles que eles acreditavam piamente que era o Salvador.
Só que muitas vezes eles tinham a interpretação errada, achando que Jesus seria o Salvador das agruras aqui da terra, né? Mas eles não estavam nem imaginando a tribulação que eles iriam passar. Eu posso imaginar aquela sexta-feira no Gólgota, a grande tribulação que eles passaram ali. Eles estavam impotentes, eles não sabiam o que fazer. Ali estava o exército romano, ali estavam as autoridades e condenaram Jesus à morte, e morte de cruz. Como pode uma pessoa que só fez o bem, como pode uma pessoa que só trouxe paz, amor, que curava as pessoas, mas aquelas mesmas pessoas que foram curadas por Jesus, muitas delas estavam ali presenciando. E ninguém teve coragem de se levantar, ninguém teve coragem de se levantar perante as autoridades e dizer: não, soltem Jesus. Eu acho que eles entraram no coro, solte Barrabás, né? Mas eles estavam ali agora presenciando Jesus sendo crucificado. Aquele mestre que com as suas mãos tão maravilhosas, suas mãos de amor, as suas mãos que tocaram leprosos, as suas mãos que tocaram cegos, as suas mãos que tocaram coxos, que agora estavam ali sendo pregados na cruz. Aqueles pés que caminharam por aquela estrada poeirenta, pelos caminhos ali da Judéia, pelos caminhos ali de Jerusalém, levando então paz, conforto. Aqueles pés que foram até aquela montanha onde Jesus pregou o Sermão do Monte, aquelas mãos que multiplicaram os pães e que serviram ali os pães juntamente com os discípulos para todas aquelas pessoas que estavam famintas. Vejam bem, somente ali numa das multiplicações tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Na outra multiplicação era um número semelhante também. Vamos imaginar ali um conjunto, 5.000 homens, mais mulheres e mais crianças. Nós podemos imaginar com tranquilidade, no mínimo, 10.000 pessoas em cada multiplicação. Imagine o coro que 10.000 pessoas fariam se estivessem ali presenciando a morte de Jesus e eles, quando Pilatos fez a pergunta para soltar quem, se essas 10.000 pessoas se pronunciassem e falassem: soltem Jesus, porque ele é um benfeitor, porque ele curou as pessoas, porque ele trouxe mensagens de salvação. Mas aquelas pessoas ficaram quietas, queridos. Aqui, essa grande tribulação que os discípulos iriam passar, eles precisariam estar preparados. E, e essa experiência marcou a vida dos três discípulos. Queridos, nós vamos passar também por uma grande tribulação e nós precisamos estar preparados. Eu fico vendo as pessoas hoje que se dizem cristãos, eu fico vendo a igreja hoje e fico vendo perplexo que a grande maioria não está preparado para a grande tribulação que nós vamos passar. Ao nós estudarmos o Apocalipse, como já fizemos, estudamos aqui nesse canal, verso por verso, o livro do Apocalipse, nós podemos ver ali a tribulação que aqueles que vão herdar o reino celestial vão passar. O próprio Jesus disse que se esses tempos não fossem abreviados, não sobraria ninguém na face da terra para poder herdar o reino celestial. Queridos, é algo grandioso que nós já estamos iniciando esse processo. Nós estamos iniciando esse processo, está em passos rápidos, nós estamos percebendo. Vocês que são pessoas antenadas, vocês que são pessoas que estudam a Bíblia, vocês devem estar percebendo como estamos passando por passos largos, passos rápidos, né, queridos? E o momento da tribulação, onde a nossa fé vai ser provada, vai chegar muito em breve. E nós precisamos estar preparados também. Precisamos, para nos preparar, passarmos um tempo com Cristo. Eu vi uma mensagem bastante interessante esses dias, né? Que vocês sabem, todos vocês aqui hoje usam aparelhos de comunicação, os smartphones.
com as suas redes sociais. E você pode, no fim do dia, você fazer, olhar um resumo de quanto tempo você passou nas redes sociais. Você já olhou essa estatística alguma vez? Eu já olhei. E você vai ficar abismado de ver quanto tempo você passou em rede social. Eu não vou dizer os outros aplicativos que nós temos que usar, né? Hoje nós temos que usar, por exemplo, aplicativos bancários, aplicativos de comunicação, como o e-mail, como o WhatsApp. Apesar que o WhatsApp também é uma rede social. Mas nós vemos ali uma estatística em nossos smartphones do tempo que nós passamos em redes sociais, né? E ali, quem escreveu essa mensagem diz o seguinte: essa vai ser a maior prova perante os céus de que não foi por falta de tempo. Queridos, não foi por falta de tempo que nós podemos, quem sabe, até perder essa salvação. Que tempo nós temos. Você já cronometrou o tempo que você passa por dia em oração, numa vida devocional com Deus? Quanto tempo nós passamos por dia orando? Mas eu digo oração de verdade, mano. Não aquela oração assim, querido Jesus, abençoe esse alimento, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Né? Ou mais rápido ainda, aquela oração que você faz quando vai se alimentar em público, né? Você está num restaurante e vai se alimentar. Você finge ali que está coçando o olho e tal, e ora, balbucia 2 ou 3 palavras. Queridos, eu digo uma oração de verdade, aquela oração que você abre o coração a Deus, que você coloca a sua alma para Deus ouvir, para Jesus ouvir. Né? Quanto tempo que nós passamos com leitura da Bíblia? Quanto tempo que nós passamos estudando a palavra de Deus? E nós só podemos obedecer aquilo que Deus disse ali na Transfiguração, quando ele disse: Este é meu filho amado, escutai a ele. Como que nós podemos escutar a Deus? Nós podemos escutar a Deus através da Bíblia, que é a sua palavra, através da comunicação, da oração, que nós podemos nos comunicar com Deus, podemos nos comunicar com Jesus, e nós temos que ter prioridade isso na nossa vida, em tudo aquilo que a gente vai fazer. E sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi durante a vida é que a gente não precisa estar efetivamente ajoelhado à beira de uma cama, à beira de um sofá para estar orando. Eu tenho comigo que essa é a melhor maneira de falar com Deus. Mas nós podemos nos comunicar com Deus em pensamento através da nossa jornada diária. Você pode se comunicar com Deus quando você está no trabalho. Você pode se comunicar com Deus, você pode orar silenciosamente quando você está dirigindo. Você pode passar uma mensagem, fazer uma oração mental para Jesus, pedindo proteção ali pelo seu caminho, pela sua viagem, quando você vai fazer uma refeição, quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai prestar assistência a uma pessoa. Quantas maneiras que nós temos quando nós estamos numa sala de aula, todas essas são oportunidades que nós temos de orarmos mentalmente a Deus. E Deus lê nossos pensamentos, filhos. Nós não precisamos de uma voz audível para termos comunicação com Deus. Então, queridos, nós temos que sempre prestar atenção nisso, na palavra de Deus, da lei e dos profetas. Dar uma atenção prioritária em nossa vida para a lei e para os profetas. E assim termos uma comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe, que tenhamos essa mentalidade hoje e sempre, e que possamos, muito em breve, depois dessa grande tribulação que vamos passar, nós possamos estar juntos no reino celestial, onde nós vamos conversar com os anjos, onde nós vamos conversar com Jesus Cristo, onde nós vamos conversar com Elias, com Moisés. Olha, eu quero perguntar muita coisa
para Elias. Eu quero perguntar muita coisa para Moisés. Eu quero perguntar muita coisa para Noé. Eu tenho muita curiosidade sobre o dilúvio, né? Nós temos na Bíblia um resumo, mas eu quero sentar embaixo da árvore da vida e conversar com Noé. Quero conversar com Moisés, saber os detalhes ali da libertação do povo de Deus lá do Egito. Quero saber de Noé exatamente como é que foi o dilúvio, aquele evento épico tão grandioso. Nós vamos ter a oportunidade de estar com todos eles lá no reino celestial. Eu espero que você também tenha esse desejo. Eu tenho certeza que você tem esse desejo. Você está aqui numa sexta-feira à noite para nós estudarmos e meditarmos na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos orar? Pai querido, Pai dos céus, te agradecemos porque Jesus Cristo derramou seu sangue para nós, para a nossa salvação. E nós temos acesso a essa maravilhosa graça. Queremos, Senhor, estar preparados e não dormindo e não anestesiados. Queremos estar atentos aos sinais, atentos a todos os eventos da sua volta, querido Deus, e testemunharmos de Ti até o último momento. Dá-nos esta graça maravilhosa, Pai. E quando o Senhor estiver vindo nas nuvens dos céus, queremos estar em pé diante de Ti. Se não estivermos vivos, que aqui Elias foi o grande representante. Se nós passarmos pela morte, temos Moisés nos representando, e Moisés passou pela morte. E nós seremos ressuscitados em glória. E vamos ver o Cristo ressurreto, em todo o seu poder, toda a sua glória, descendo nas nuvens dos céus, com seus milhões de anjos. Dá-nos essa grande oportunidade, Pai querido. Escreva o nosso nome no livro da vida, para que tenhamos esta oportunidade, Pai. Tudo isso pedimos e agradecemos, não por nossos méritos, mas pelo mérito de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.